O que acontece se comprimirmos água continuamente? Vamos supor que coloquemos uma quantidade infinita de água em um dispositivo que pode ser pressurizado indefinidamente. À medida que a pressão começa a aumentar, a temperatura da água continua a subir e logo atinge seu ponto de ebulição. Quando a pressão atinge 100.000 atmosferas padrão, as ligações hidrogênio-oxigênio das moléculas de água se rompem e a água se transforma diretamente em cristais de gelo sólido. No entanto, essa substância não é gelo como normalmente o conhecemos. É um polímero de átomos de hidrogênio e oxigênio. À medida que a pressão aumenta, a temperatura das moléculas de água se torna cada vez mais alta e os espaços entre as moléculas ficam cada vez menores à medida que são comprimidas. Quando a temperatura é alta o suficiente para que as moléculas de gás ionizado colidam entre si, resulta em um plasma parcialmente ionizado. É nesse ponto que a água, no sentido tradicional da palavra, deixa de existir. Quando a pressão atinge 1 milhão de atmosferas padrão, os átomos ficam muito próximos uns dos outros e a temperatura é muito alta. Isso resulta em uma substância quente e densa, com uma probabilidade significativa de colisão direta. Quando a pressão atinge 40 milhões de atmosferas, a água se torna metálica e forma hidrogênio metálico. Isso é uma espécie de substância energética dos sonhos da humanidade. Se você pudesse tê-la, seria a pessoa mais rica do mundo. Quando a pressão atinge 200 bilhões de atmosferas, é preciso ter muito cuidado. É nesse ponto que os átomos de hidrogênio começam a fundir-se para formar hélio. Você verá então o conteúdo do recipiente expandir-se loucamente. Portanto, seria necessário um super container para contê-lo. Caso contrário, liberará energia suficiente para aniquilar uma cidade. Se continuar a pressurizar o hélio, ele fundirá em carbono e seguirá a ordem da tabela periódica. Quando a pressão é 8 vezes maior que o colapso do Sol, obtemos o produto final da fusão nuclear, o ferro. Se você não parar agora, os elétrons dos átomos de ferro tentarão lutar contra você. Quando a pressão atinge 1 trilhão de trilhões de atmosferas, os elétrons do ferro são completamente vencidos e empurrados para o núcleo, onde se anulam com os prótons carregados positivamente e formam nêutrons. É nesse ponto que obtemos uma estrela de nêutrons. 1 centímetro cúbico de matéria pesa 1 bilhão de toneladas. E se você não estiver satisfeito, a estrela de nêutrons entrará em colapso quando sua massa ultrapassar o limite de Oppenheimer. Portanto, um simples pedaço de água sob pressão indefinida resultaria em um temível buraco negro.